Nós estamos hoje no primeiro culto de domingo do ano, mês de janeiro do ano 2020. Eu creio a ceia, nós vamos cear hoje. Os irmãos que não puderam cear no culto da virada, por algum motivo estavam viajando ou não sei qual seja o motivo, você vai poder ter a oportunidade de cear no primeiro mês do ano, amém? Levíticos capítulo 6, versículo 4. Hoje nós não temos salinha, então eu gostaria que os pais ficassem com as crianças perto. Hoje vai exigir um pouco dos pais, porque é o culto de ceia. Como eu tenho dito, eu louvo a Deus pela sua vida. Sei que não é fácil ter criança, mas você tem escolhido ensiná-la no caminho do Senhor, isso é muito importante. Tem ensinado ela que obstáculos não podem te parar, amém? Vamos orar. Pai, fala conosco. Nessa noite, espírito de revelação e de sabedoria, move neste lugar. Nós queremos entender a Tua palavra não na alma, Senhor, não apenas para nos emocionarmos, mas para que no Espírito, Senhor, haja revelação, para que possamos, como Tiago, Senhor, sermos praticantes e não apenas ouvintes da Tua palavra. Ó Deus poderoso, nessa noite, libera a Tua glória neste lugar. Eu repreendo toda ansiedade, todo medo, todo temor das pessoas que chegaram aqui, toda preocupação seja removida neste momento em nome de Jesus. Haja paz nos corações, cada mente seja levado cativo à obediência a Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém. Coloca a mão no teu coração, diga: nessa noite, eu abro o meu coração para a palavra de Deus. Diga: eu recebo tudo aquilo que o Senhor quer falar comigo. Diga: minha mente é levada cativa à obediência a Cristo Jesus, amém, aleluia. Hoje eu gostaria de falar sobre ser restituído. Eu tenho declarado que o ano 2020 é um tempo da abundante chuva de Deus. A chuva fala da bênção de Deus, mas o ano 2020 é o ano que nós vivemos como igreja, o tempo da bênção tríplice. No 6º ano na Bíblia, Deus prometeu a Israel abençoar 3 anos, abençoar o 6º, o 7º, que é o ano do descanso, e o 8º, porque nada foi semeado. Somente no 8º ano Israel começaria a semear para colher no 9º e assim por diante. Então Deus promete que todo o 6º ano haveria bênção tríplice. O que significa isso? Que em 3 anos, 3 anos de bênção, Israel colheria em apenas 1 ano. Eu estou declarando sobre a sua vida, esse é o ano, que aquilo que você demoraria 3 anos para colher, para investir, para construir, para que as portas dessem certo, para que fosse promovido, Deus vai te dar em apenas 1 ano, no nome do Senhor Jesus. Mas hoje eu quero falar algo mais, que Deus não apenas quer te dar 3 em 1, Deus também quer restituir o que foi perdido, e eu quero falar sobre isso hoje. Alguém me perguntou certa vez: como que Deus fala com você, pastor? Como que você ora por um projeto? Como que você começa a orar por algo que Deus colocou no seu coração? Porque quando você fala acerca de uma coisa, por exemplo, quer comprar um carro, uma casa, abrir uma igreja, rapidamente o Senhor te dá. É que os irmãos, eles pensam, precisa lá em cima ver para mim. Os irmãos pensam que as coisas acontecem como mágica, e não é assim. Toda vez que Deus coloca um projeto, ou que eu tenho um projeto, eu começo a orar acerca daquele projeto, eu começo a orar pedindo a Deus que o Senhor me entregue, que o Senhor me dê, que o Senhor crie conexões. Então eu começo a orar um dia, um mês, 1 ano, 2 anos e assim por diante, até que o Senhor gere isso no meu coração. Até que eu, entenda o termo que eu vou usar, me engravide daquele projeto. E como você sabe que você engravidou? Pergunta para uma mulher grávida como que ela sabe que ela está grávida. Ela faz o exame com 3, 4 meses para ter certeza. Mas alguma coisa aconteceu no corpo dela, sim ou não? Os hormônios mudaram, a ânsia de vômito chegou. Várias coisas começam a mudar no corpo daquela mulher quando ela está grávida, sim ou não? Quando Deus nos engravida de um sonho,
nos engravida de um projeto, de algo que está no coração dele, você vai saber também. E quando Deus então mostra para mim, Francisco, esse sonho, abrir uma igreja em Rosário Oeste, você já está grávido desse sonho, o que eu faço depois daquilo? Eu apenas persevero. Porque quando uma mulher está grávida, o que ela precisa fazer para o neném nascer? Precisa fazer alguma coisa extraordinária? Ela precisa apenas esperar os 9 meses. Porque quando chegar 9 meses, o que vai acontecer? O bebê vai nascer, porque esse é o processo da vida. Quando Deus te engravida de um sonho, você chegou nesse ápice de dizer, estou engravidado. Qual é o sintoma que eu estou engravidado de um projeto de Deus? Estou grávido, não sei se existe essa palavra, de um sonho de Deus. É que gerou paz no seu coração. Sabe aquela paz? A Bíblia diz que a paz é o arbítrio no nosso coração. Quando nós temos essa paz, nós estamos grávidos de um projeto. E quando isso acontece, o que você deve fazer? Você deve apenas continuar caminhando, porque aquilo que você está grávido vai gerar em algum momento. Todas as vezes que Deus me engravida de um sonho, Deus gera no meu coração a paz para um projeto, eu começo a falar daquele projeto. Aí eu digo, irmão, nós vamos abrir uma igreja em Rosário Oeste. Irmãos, eu vou comprar um carro. Irmãos, nós vamos investir. Irmãos, nós vamos trocar o som. Quando eu começo a falar isso, é porque Deus já gerou em mim a paz. Então tem muitos projetos que eu não compartilhei com a igreja. Tem muitos sonhos que Deus me deu, que a igreja ainda não sabe. Por quê? Porque eu ainda não engravidei desse projeto. Quando ele for gerado em mim, eu vou compartilhar com você. Eu quero te ensinar como você deve orar. É dessa maneira que você deve orar. Você deve buscar o Senhor. Até quando, pastor? Até que você se sinta grávido do sonho. Vocês estão entendendo que eu não estou falando de gravidez, amém? Estou falando de uma paz interior, tão poderosa. Às vezes a circunstância é totalmente contrário. Às vezes a circunstância está falando o oposto daquilo que Deus está gerando dentro do teu coração. Mas aquilo você já está grávido daquele projeto. Profetiza na vida do seu irmão. Eu profetizo muitas gravidez espirituais na sua vida. Muitos sonhos, projetos em nome de Jesus. Eu não sei quem foi a mulher que mais teve filho. Não sei se foi 5, 8, 10. Mas eu sei que Deus pode gerar muitos sonhos simultâneos dentro de você. Eu quero te falar hoje uma chave poderosa, algo poderoso da parte do Espírito Santo, que é sobre restituição. Levíticos capítulo 6, versículo 4. O texto diz: será pois que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que se achou, ou tudo aquilo sobre o qual jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isto acrescentará quantos? 1/5 é 20%, e aquele de quem é, o dará no dia da sua expiação. Expiação é oferta da culpa. Então a palavra do Senhor estabeleceu um princípio de restituição. E o que Deus diz na sua palavra sobre restituição? O Senhor diz: se alguém roubou, não importa o que seja, se pegou algo emprestado e não devolver, se defraudou, se foi ganancioso, se alguém lesou outra pessoa, se alguém roubou, aquela pessoa que roubou, ela tem que trazer uma oferta pela culpa. Um animal vai ter que morrer, e além disso, essa pessoa vai ter que devolver o que roubou. Por exemplo, se eu roubei do José Maurício um gado, eu vou ter que trazer uma oferta pela culpa, amém? Você tem que entender isso. E além disso, eu vou ter que trazer um gado novo para ele, amém? E além disso, eu vou ter que acrescentar 20%. Ou seja, quando algo é devolvido por Deus, nunca é na mesma medida. Sempre tem que acrescentar um valor acima. Se eu roubei um gado, eu vou ter que devolver o gado e mais 20% do valor do gado. Essa é a lei da restituição. Toda pessoa que roubar, devolve o que roubou, traz a oferta pela culpa e acrescenta 1/5, ou seja, 20% naquilo que foi roubado. Salmo 69, versículo 4. O interessante é que na palavra de Deus, quando alguém é furtado, quando alguém é roubado, quando alguém tem prejuízo, no nosso mundo natural,
essa pessoa tomou prejuízo, sim ou não? Roubou seu carro, você tomou prejuízo. Na ótica de Deus, não. Aquele que foi lesado, ele fica mais rico do que ele era antes. Eu roubei um gado do José Maurício, sim ou não? Um boi, vamos colocar um boi. Agora ele tem um boi e mais 20% do boi. Se o boi custou 3 mil reais, ele tem agora 3 mil reais, mais 20% de 3 mil reais, que é 600 reais. Ele tem 3.600, ou seja, ele ficou mais rico do que ele era. Como estão entendendo o que eu estou falando? É claro que eu não estou falando de coisas naturais, estou falando de Cristo. Olha o que diz Salmos, Salmo 69, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim, Jesus falando, é um salmo messiânico: aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituir o que não? Jesus, esse é um salmo que aponta para Jesus. É o chamado na Bíblia salmo messiânico. E o que tem a ver esse salmo messiânico? Jesus está falando: eu devolvi o que foi furtado. Eu não roubei, mas tive que o quê? Devolver. Quando isso aconteceu? Lá na cruz do Calvário, porque Jesus assumiu o meu lugar e o seu lugar. Nós roubamos de Deus a adoração, nós roubamos de Deus a divindade, nós roubamos de Deus o ouro, nós roubamos de Deus a obediência e a submissão. O homem se rebelou contra Deus, o homem se tornou inimigo de Deus. Jesus vem para assumir o meu lugar e o seu lugar lá na cruz, amém? Então ele diz: eu tive que restituir a Deus o que eu não roubei, mas porque eu entrei no lugar do Francisco, porque eu entrei no lugar do José Maurício, porque ele entrou no seu lugar. Jesus teve que restituir a Deus tudo aquilo que o homem roubou dele. O homem roubou o poder, a honra e a glória. Por isso que na oração do Pai Nosso, no final diz: teu é o poder, a honra e o quê? A glória. Tudo que nós roubamos, lá na cruz, Jesus Cristo foi a oferta pelo pecado, porque tem que oferecer a oferta pela culpa. Mas além disso, Jesus teve que chegar diante de Deus e pagar a dívida. Quantas vezes? 100% mais 20%. O que eu quero te dizer é que o sacrifício de Jesus foi muito maior do que o nosso pecado, do que a nossa dívida. Nós devíamos Deus 1 milhão, Jesus pagou 1 bilhão. O que eu quero te dizer nessa noite é que você não está mais em débito com Deus. A conta foi paga, Jesus pagou a conta, o véu se rasgou, Deus foi enriquecido pelo sacrifício de Cristo, e hoje nós podemos chegar diante de Deus sem dívida, porque Ele pagou a conta, Ele nos justificou, Ele nos resgatou, Ele nos tornou santo, Ele nos deu paternidade para sermos chamados filhos de Deus, e por meio de Jesus, da oferta de Jesus, nós nos tornamos aceitos diante de Deus hoje, amém? Você pode dizer para o seu irmão: Jesus pagou a conta, Deus não é seu inimigo mais. Quando você vê Paulo dizendo graça e paz seja convosco, Paulo não está falando de paz de rede preguiçosa para deitar. Paulo está dizendo: olha, vocês estão debaixo da graça, e hoje vocês têm paz com Deus. Antes vocês estavam em guerra, vocês eram inimigos, vocês tinham uma dívida para ser paga, mas Jesus Cristo pagou a conta por você. Não só o que você devia, Ele pagou muito mais. Por isso Ele pagou o meu pecado passado, do presente e do futuro. Ele foi o sacrifício perfeito para me salvar e para te salvar. Aleluia e aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, o senhor está dizendo que eu não devo restituir as pessoas que eu defraudei, que eu dei prejuízo? Claro que deve. A Bíblia diz que quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, qual foi a atitude de Zaqueu? Vou dar metade da minha herança, e todo mundo que eu defraudei, que eu roubei, que eu extorqui, porque ele era um cobrador de impostos, eu vou devolver quantas vezes mais? 4 vezes mais. A grande questão é que nós não conseguimos pagar a dívida com Deus. Nenhum homem consegue pagar a dívida com Deus. A dívida que nós tínhamos com Deus era impagável. Por isso Jesus Cristo tomou o meu lugar e tomou o seu lugar para pagar a dívida. Amém ou não amém? Como estou entendendo até aqui? Então, 3 coisas aconteciam. Primeiro, tinha que ter uma oferta pela culpa. Depois da oferta, tinha que pagar 100% daquilo que foi roubado. E depois que pagou 100%, tinha que acrescentar quantos por cento? 20%. Deixa eu te falar uma coisa interessante.
Quando eu roubei o José Maurício, por exemplo, um boi, então eu teria que chegar diante do sacerdote, oferecer o sacrifício, o cordeiro do sacrifício. Então o sacerdote pegaria aquele animal e examinaria aquele animal, segundo os preceitos da palavra, não poderia ter defeito. Então eu colocaria a minha mão sobre a cabeça do animal, e o sacerdote mataria o animal, cortaria o pescoço do animal, pegaria o sangue do animal e aspergeria sobre mim, que trouxe a oferta, e o sacerdote me declararia inocente a partir daquele momento. O que isso tem a ver? Tem a ver com o sacrifício de Jesus. Jesus foi aquele animal, o sacerdote é Deus. Quando Deus olhou para Jesus, Deus te aceitou, Deus me aceitou. O interessante é que Deus nunca, no caso o sacerdote, nunca olhava para o ofertante. Não importava se o ofertante chegou de chinelo e camisa regata, ou de terno e calça social, nada disso importava. Não importava se o ofertante, quem trouxe a oferta, tinha acabado de distribuir 1000 cestas básicas, ou se aquele homem era um homem ruim, não importava. O sacerdote não estava nem aí para o ofertante. O sacerdote queria saber se a oferta era perfeita. Se o homem bom chegasse com uma oferta com defeito, seria rejeitado. Se o homem mau chegasse com uma boa oferta, ou seja, com a oferta perfeita, como animal segundo o preceito da lei, ele seria aceito. O que eu quero falar com isso? Deus não te aceita por causa de você. Deus te aceitou por causa de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a oferta perfeita, porque Ele foi perfeito, Ele foi o Cordeiro sem mácula, Ele cumpriu os 613 mandamentos, os seus ossos não foram quebrados, Ele morreu no meu lugar. Por isso hoje nós somos aceitos diante de Deus. Você pode erguer a sua mão ao céu e dizer: Senhor, obrigado, porque hoje eu sou aceito, não por o que sou, mas por quem Ele é. E o que Ele é, me tornou parecido com Ele. Aleluia, aleluia. Esse é o primeiro aspecto. Muitos de nós entendemos esses primeiros aspectos. Eu já preguei sobre isso, sim ou não? Mas eu quero te falar sobre outro aspecto hoje. O aspecto da restituição. Êxodo capítulo 22, versículo 1. Êxodo capítulo 22, versículo de número 1. Sabe qual é a grande bênção de Deus? É que por um lado nós roubamos a Deus, por um lado nós extorquimos a Deus, por um lado nós tomamos a honra, o poder e a glória de Deus, mas Jesus veio e pagou a conta, amém? Ele foi o sacrifício e Ele foi o restituidor de 120%. Quantos entenderam até aqui? Agora, por outro aspecto, nós também fomos roubados. O diabo nos roubou, as pessoas nos caluniaram. Quantos aqui perderam projetos? Quantos aqui foram demitidos de uma empresa, de um emprego, por causa dos princípios cristãos? Quantos aqui perderam uma oportunidade de negócio, porque não se vendem, porque não negociam o seu caráter? Quantas pessoas tramaram e nos prejudicaram? Quem já teve alguma coisa roubada, faz só um sinal com a mão. Sabe, por um lado Jesus pagou nosso débito com Deus, amém? Por outro, nós fomos roubados. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que foi roubado tem que ser restituído. Quantos por cento? Quantos por cento? 120%. Então profetiza sobre o seu irmão. Diga: eu profetizo, nessa noite é tempo de restituição, e Deus vai restituir tudo que foi roubado. Diga: 120%. Na ótica humana, quanto mais você foi roubado, pior ficou. Roubou 1 milhão, pastor, mas resgatou 200 mil, tomou prejuízo. Na ótica de Deus é o contrário, é o que a Bíblia diz. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi se pagará quantos? E pela ovelha se pagará quantos? Vou supor que um boi venha valer 4 mil reais. Quantos que vale uma ovelha? 1.000 reais, é muito, estou dando muito. 1.000 reais. Quem que vale mais, o boi ou a ovelha? Quem que vale mais, igreja, o boi ou a ovelha? Matemática. O boi vale 4 mil, a ovelha vale 1.000. Na ótica humana, quem perdeu mais, tomou mais prejuízo. Na ótica de Deus,
quem perdeu mais é o que mais vai ser restituído. Quem perdeu 4.000, perdeu mais do que 1.000, mas quem perdeu 4.000, vai ganhar 5 vezes 4.000. Quem perdeu 1.000, vai ganhar 4 vezes. O que eu estou dizendo para você hoje? Quanto mais você foi roubado, quanto mais o diabo atacou a sua família, atacou seu casamento, atacou suas finanças, atacou seus projetos, maior será a restituição de Deus sobre a sua vida. Quem mais perdeu, vai ser o que mais vai ganhar. Essa é a matemática do céu. Se você tem perdido muitas coisas no ano 2019, eu estou aqui hoje para profetizar, para você que perdeu muito, para você que foi roubado, para você que foi injustiçado, para você que o diabo entrou e atingiu uma área da sua vida. A palavra de Deus é: quem perdeu mais, vai ser quem mais vai ser restituído em 2020, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus vai trazer restituição sobre a sua vida, filho. Só dá uma olhadinha para esse irmão e diga: você perdeu muito pouco. Fala, mas se perdeu pouco, fica tranquilo, vai restituir também. Agora, quem perdeu muito, muito será restituído. Irmão, se nós fechamos célula, Deus vai nos dar célula de novo. Se líderes saíram, eles vão voltar mais ungido ainda, porque aonde foi roubado, Deus vai trazer restituição, e o mínimo da restituição de Deus é 120%, você não vai ser restituído 100%, você não vai ser restituído 70%, a promessa de Deus é que você será restituído por tudo aquilo que foi roubado, desde o seu casamento, desde o tempo com a sua família, desde a sua saúde, desde os seus projetos, aqueles que estão mortos. Deus está te prometendo: eu vou restituir 120%. Pastor, quais áreas Deus vai restituir? Primeiro, Joel capítulo 2, versículo 25. Primeiro, restituir-vos-eis os anos que o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a largata, e o meu grande exército que enviei contra vós. Na outra tradução, restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, cortador, devorador e destruidor. A primeira coisa que Deus vai restituir na sua vida é o tempo. Alguns irmãos falam: pastor, quem me dera ter convertido com 6 anos de idade, quem me dera ter convertido com 15, fui converter com 40, 50. Mas a promessa de Deus: você perdeu o tempo, Deus vai restituir no nome de Jesus. Alguns perderam tempo ministeriais. Pastor, 2019 passou, eu cuidei de tantas coisas, o meu ministério não cresceu, o meu ministério não avançou, as coisas que Deus tinha para mim não avançaram. Mas eu quero te profetizar na sua vida: o tempo que foi perdido, Deus vai restituir. Pastor, esse ano foi corrido, não tive tempo para minha família, não tive tempo para os meus filhos. Uau, você chegou aqui sem isso, mas a promessa de Deus é: vou restituir 120%, todo o tempo que você perdeu, todo o tempo que o diabo te roubou, todo o tempo que as pessoas tomaram, todo o tempo que aquelas pessoas que abusaram da sua boa fé te tomaram. Deus está te prometendo: filho, eu restituo 120%. Por isso que a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus tem o poder de te dar a conquista de 1000 anos em apenas um dia. Não duvide disso. Não pense que passou o tempo. Não pense que está distante demais ou que está difícil demais. Deus vai restituir o tempo que foi perdido com a sua casa. Deus vai restituir o tempo que foi perdido do seu ministério. Deus vai restituir o tempo que foi perdido com a sua saúde. E Ele não vai só devolver o que foi roubado, Ele vai acrescentar 20% nisso. Aleluia. Segunda coisa que Deus vai restituir, Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, versículo 12 diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Segunda coisa que Deus vai te dar: vida plena. Tem muitos irmãos que perderam a alegria. Eles vêm à igreja, eles servem a Deus, eles são dizimistas, eles querem honrar o Senhor, mas eles perderam a alegria, a paz e a alegria, que eram para caminhar juntamente com os frutos do Espírito. Eles se perderam. Mas a promessa de Deus é que Deus vai dar a completa paz e o completo descanso espiritual, emocional e também físico.
Sabe esse corpo seu aí que está meio catimbado? Deus vai curá-lo no nome de Jesus. Sabe essa alma que está abatida? A alegria do Senhor será a sua força. Sabe, o seu espírito vai regozijar na presença do Senhor novamente. Você vai ter a alegria da salvação novamente. Você vai vir para o culto, ele vai parar de chegar às 7 horas, 7h15, você vai chegar às 7h20, ou não, você vai chegar às 6h20. Está acordado aí? Pastor, 7h20, assustei, quase que eu dei um amém. 6h20, você vai ter alegria, Senhor, 1 minuto na tua presença, vai valer mais do que todo outro lugar, porque você vai ter prazer novamente, Deus vai restituir a alegria. Eu quero que você seja profeta, coloque a mão no ombro do seu irmão e diga: eu profetizo hoje, no nome de Jesus, a restituição da alegria de servir a Deus. Sabe, irmão, muitos perderam a alegria no trabalho, muitos perderam a alegria na casa, volta para casa depois do trabalho dizendo: eu tenho que voltar, mas eu não tenho mais alegria na minha casa, eu não tenho mais alegria no meu quarto, eu não tenho alegria na minha sala. Mas Deus está te prometendo: eu vou restituir a alegria da sua casa. Você vai entrar na sua casa com gozo e alegria, com muita paz e descanso, porque a tua casa é uma fortaleza do Senhor. O Senhor está te devolvendo alegria, filho, restituído 120%, vai ser melhor do que era no nome de Jesus. Terceiro, Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 6. Terceira coisa que Deus vai me devolver: autoridade. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem sabe você entrou no ano 2020, não é nem gatinhando, é rastejando. O diabo, em vez de você pisar na cabeça dele, ele que está pisando na sua vida. O irmão chegou hoje cedo e falou: pastor, eu queria ser liberto do vício do cigarro. Eu não conseguia, pastor. Mas depois da virada do ano, depois nós oramos aqui, eu cheguei na minha casa ali, já era 3, né? Que acabou, depois da janta, depois da comunhão, 2, 3 horas da manhã. E eu saí para fora para fumar um cigarro, como eu sempre fumava. Quando eu acendi o cigarro, pastor, e coloquei na boca, eu comecei a vomitar até as tripas. Foi assim que ele me falou. Eu comecei a passar mal, pastor. E sabe o que eu estou sentindo novamente? Uma alegria de fazer a obra de Deus. Esse irmão veio no culto pela manhã. Sabe, irmão, isso é Deus restituindo a autoridade. Você não nasceu para ser escravo do vício, você não nasceu para ser escravo da miséria, você não nasceu para ser escravo de um casamento amaldiçoado, você nasceu para se assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Esse é o seu lugar, e Deus está restituindo o que o diabo roubou autoridade. Adão e Eva tinham autoridade sobre a terra, entregaram ao diabo, Deus devolveu em Cristo, e Cristo te entregou. Mas hoje você está sendo restituído na autoridade do nome de Jesus. Você vai começar a liberar projetos divinos, decretos divinos, e os céus vão começar a responder aquilo que você está falando. Você precisa crer. Você é autoridade, filho. Pastor, quem é autoridade na minha casa? Se você é o único crente, é você. Chega lá e ordena, chega lá e comanda. Quem é a autoridade no meu trabalho? Se você é o crente, é você. Quem é autoridade aqui na igreja? Você é crente? Se é autoridade, começa a dizer: Senhor, em nome de Jesus, porta se abra, demônio saia, a minha casa é casa de paz, a minha casa é casa de alegria, a minha célula é célula frutífera. Começa a exercer, porque Deus está te devolvendo hoje 120% da autoridade que foi roubada. Amém, irmãos? O que mais o Senhor vai me dar? Isaías capítulo 1, versículo 26. Isaías, capítulo 1, versículo 26. Líderes segundo o coração de Deus. A Bíblia diz assim: e te restituirei os teus juízes,
como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Deus está dizendo: eu vou devolver, eu vou restituir os líderes. Deus está dizendo: eu vou restituir os membros da sua célula. Mas Deus está falando para você que um dia exerceu liderança na casa de Deus. Eu vou restituir a sua posição novamente. Eu vou te devolver aquilo que você era. Eu vou restituir o tempo e o ministério que o diabo roubou na sua vida. Você acha que está sendo esquecido pelos meus olhos? Você acha que eu passo despercebido? Que você tem passado despercebido diante do Senhor? Mas a promessa do Senhor: eu vou levantar líderes segundo o meu coração. Vai ser chamado cidade de justiça, cidade fiel. Deus vai levantar líderes novamente. Eu creio que é um tempo de muitos líderes segundo o coração de Deus se levantarem nessa igreja. Eu creio que Deus vai nos restituir células, restituir prédios. Deus vai acrescentar 120% em tudo que o diabo roubou. Mas eu creio também que Deus vai te restituir como líder na casa do Senhor, e vai te devolver o ministério 120% no mínimo daquilo que foi roubado. E quem foi muito roubado: pastor, estou 5 anos sem exercer liderança na igreja. Pastor, estou 5 anos longe da igreja. Pois é, você foi muito roubado do projeto de Deus. Mas a promessa de Deus: quem roubou muito, muito vai ser restituído. Eu quero profetizar um tempo de restituição sobre a sua vida. Eu quero profetizar que o Senhor está restituindo. Eu quero orar por você hoje. Estou deixando um tempo para me orar, porque a palavra é muito simples. A lei do Senhor diz: se roubou, tem que ser restituído 120%. E eu quero orar, porque se tem alguma área da sua vida que o diabo roubou, Deus vai restituir 120%. Fica de pé onde você está.